Planejar é essencial. Hoje eu quero começar a falar com você sobre planejamento estratégico. Planejar é essencial. É começar a pensar no futuro, pensar naquilo que eu quero alcançar, aqui que eu estou almejando, aonde eu quero chegar. Então, quando eu tenho essa informação clara para mim de aonde eu quero chegar, fica muito mais fácil. Então eu vou fazer um caminho, eu vou planejar passo a passo do caminho. É como se eu quisesse ir de São Paulo, a partir de São Paulo, fazer uma viagem. Para onde? Se eu não sei para onde, eu não sei que roupa eu vou levar, quanto de bagagem, se vai estar frio, se vai estar calor, eu não sei nada a respeito disso, nem que estrada eu vou e nem se é melhor ir de carro, de jipe, de jegue, de skate, de bicicleta ou a pé. Entende? Eu preciso saber aonde eu estou e para onde eu vou. Muito bem, se eu sei que eu estou em São Paulo e eu quero ir para o Rio de Janeiro, muito bem, aí eu começo a ter opções. Então vamos pensar em estrada, ok, vamos pegar uma estrada, vamos pegar a Dutra e vamos até lá. Agora eu tenho que definir, será que eu vou de carro, vou de ônibus, vou de moto, vou de cavalo, vou de bicicleta, vou a pé, enfim, moto. Para eu definir isso, eu preciso saber o que eu tenho, se eu tenho recursos ou não tenho recursos. Vamos supor que eu tenha um carro, então eu tenho essa opção. Se eu não tenho carro, talvez eu possa usar a opção de ir a pé. Mas a opção ir a pé vale, ou seja, quando que eu tenho que chegar lá? Eu tenho que chegar lá até hoje à noite. Então, a pé, eu tenho que eliminar esta possibilidade estratégica. Entende o que eu quero dizer? De qualquer forma, o que eu estou me referindo é, eu preciso saber onde eu estou, para onde eu quero ir, quais as possibilidades, e aí sim eu vou me organizar para isso. E o nome de tudo isso aqui, dessa organização, é planejamento estratégico. Eu penso aonde eu quero chegar no longo prazo e como é que eu me organizo no passo a passo, o que eu preciso ter, fazer, saber para alcançar esse meu objetivo. Muito bem, sendo assim, entendendo essa lógica do planejamento estratégico e por que eu tenho que fazer, vamos começar a conversar sobre isso no passo a passo. A importância que eu preciso para ter uma metodologia de alcançar isso. Passo número 1 é o ponto de partida, ponto A. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, que recursos eu tenho e como que as coisas estão funcionando hoje. Nesse passo A, nesse ponto A, a gente tem que entender o que a gente chama de missão. O que é missão? É como que eu me defino. Então, assim, eu vou me definir como eu sou. A nossa clínica é uma clínica que é focada no atendimento ao adolescente e a gente tem um foco na ortodontia, por exemplo, vamos supor, clínica geral e ortodontia. Então, se eu me defino desta forma, seja como for, isso aqui é só um exemplo, se eu me defino dessa forma, eu já tenho um pequeno detalhezinho do ponto de partida. Aí eu preciso começar a olhar, por exemplo, como que eu estou com relação à qualidade do atendimento ao cliente. O cliente está satisfeito com a forma como nós nos relacionamos e atendemos ele? Como é que eu estou com relação à produtividade? Como é que nós estamos aqui com relação à estrutura física? Como é que nós estamos com relação à forma como a gente se comunica com o cliente? Como é que nós estamos com relação à resolutividade clínica e por aí vai. Então, cada elemento que eu penso hoje aqui no meu marketing, na gestão de pessoas, na equipe, estrutura, seja o que for, equipamentos, manutenção, eu tenho que definir e ser muito franco comigo mesmo e escrever isso, como que eu estou hoje, o que eu tenho de positivo e de negativo hoje, o que eu preciso corrigir. No ponto B, quando eu for pensar depois em onde eu quero chegar, eu tenho que projetar todas essas coisas. Então funciona assim, eu defino quem eu sou, a minha missão, faço um diagnóstico, coloco números, lembra da gestão por números? Eu coloco números em como que eu estou de faturamento, como que eu estou de faltas, como que eu estou de lucratividade, taxa de conversão e por aí vai. Então eu coloco os meus números, avalio os meus números, olho minha estrutura, escrevo esse meu diagnóstico e defino tudo aquilo que eu quero melhorar. Aí eu vou para o ponto B. O que é o ponto B? Aonde eu quero chegar, o que eu quero ser quando eu crescer. No ponto B, o que eu vou fazer então? Eu vou definir a minha visão. O que é a visão? Visão é quando eu começo a projetar aquilo que eu quero me tornar. Então, naquele nosso exemplo, se eu me defino como uma clínica para adolescentes, clínica geral de adolescentes, que atende um determinado tipo de público na região, eu vou dizer ali, bom, eu quero me tornar referência nessa minha cidade, nas cidades vizinhas, referência como o profissional mais, sei lá, por exemplo, mais tecnológico para atender adolescentes.
Eu quero ser o ortodontista reconhecido e admirado como o mais rápido, como o mais tecnológico, ou seja o que for. Mais uma vez, é só um exemplo. Então, minha visão é este objetivo de longo prazo. Então eu vou definir o que eu quero enquanto marca, enquanto posicionamento, enquanto imagem, e também vou projetar cada um daqueles itens que eu coloquei aqui no meu diagnóstico, que eu identifiquei no meu diagnóstico, como é que eu quero que ele se projete. Por exemplo, vou imaginar que a minha estrutura física hoje tenha 50 metros quadrados. E no meu projeto novo, no que eu almejo, no meu sonho aqui, o meu projeto vai precisar de 120 metros quadrados. Então eu anoto, eu tenho isso e quero isto. Como é que eu estou com relação à equipe? Hoje eu tenho só uma pessoa, eu quero no meu novo projeto ter aqui 3 pessoas, uma nessa função, uma nessa e uma nessa. Eu quero ter hoje meu faturamento é tanto e eu quero 2 tanto desse, por exemplo. Você vai escrever item por item, você vai fazer a projeção de cada um dos itens. Como é que eu estava com relação ao faturamento, como eu quero estar, como eu estou com relação à taxa de conversão, né, o aproveitamento dos orçamentos, como é que eu quero estar, como é que eu estou com o volume de ocupação da minha clínica, da minha cadeira hoje, como é que eu quero estar, manutenção, seja o que for. Todos os itens que eu identifiquei alguma coisa aqui, que eu fui sincero comigo mesmo, que eu escrevi como eu estou, eu vou projetar para o futuro, colocando toda uma lista de objetivos de longo prazo. Quando eu faço isso, eu começo a ter uma clareza muito grande de que neste meu projeto, nessa minha articulação, eu vou precisar ter um passo a passo para fazer com que esse meu ponto A se transforme no ponto B em um determinado tempo. Então, eu vou imaginar o seguinte, que isso tudo que eu tenho aqui errado hoje, da forma como eu estou, eu quero que se transforme nisso em 3 anos, 2 anos. Eu, geralmente, como consultor, trabalho nos nossos projetos por volta de 3 anos. Na média, 3 anos, eventualmente 2, eventualmente 4. Mas geralmente eu trabalho com 3 anos. Então, como é que esta clínica vai virar esta referência na sua região ou vai alcançar esse objetivo, estes objetivos, esse conjunto de objetivos de longo prazo, como chamamos, objetivos estratégicos, como que ela vai fazer isso em 3 anos? Este conjunto é o primeiro passo do que chamamos de planejamento estratégico. Importantíssimo é você ter o pensamento estratégico, que é pensar no longo prazo, pensar em coisas de alto impacto. Lembra quando a gente explicou que o gestor é aquela pessoa que pensa de forma estratégica, ou seja, pensa em ações que causam impacto ou em ações de longo prazo? Da mesma forma, agora a gente está falando de planejamento para alcançar um objetivo maior. Sair do curto prazo, sair do imediatismo e pensar, enquanto eu estou resolvendo as coisas do hoje, eu também estou pensando em objetivos maiores para serem alcançados. Isso me dá segurança de estar trilhando um caminho passo a passo, fazendo coisas para alcançar esse objetivo. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, como é que a gente desdobra isso a partir daqui. Por enquanto, vamos lembrar, eu defino claramente o meu diagnóstico, a minha missão, quem eu sou, o que eu tenho, ou deixo de ter, o que eu tenho de bom e de ruim, e projeto como é que eu gostaria de ter cada uma dessas coisas num futuro, num ponto B, numa visão de longo prazo. Eu vou projetar tudo isso num prazo que eu vou determinar, por exemplo, de 3 anos. Ok? Então vai desenhando isso, vai escrevendo tudo isso, que eu volto aqui na próxima aula para dar a continuidade, para você entender o que a gente faz a partir daí para montar um plano efetivo.